Em 21 de maio de 1992, o solo de Lop Nor, na China, foi rasgado por uma detonação nuclear subterrânea de 660 quilotons. A força foi bruta o suficiente para fazer a crosta terrestre vibrar como um sino de igreja. Milhares de quilômetros dali, em estações sismográficas instaladas no permafrost do Alasca, os sensores registraram algo que a geologia convencional não consegue explicar. As ondas de choque não encontraram apenas rocha e gelo. Elas ricochetearam em um objeto sólido, geométrico e massivo, enterrado a centenas de metros de profundidade entre Nome e Fairbanks. Um eco limpo. Uma pirâmide com 167 metros de altura, 50 metros mais alta que a Grande Pirâmide de Gizé, mas feita de um material que absorve frequências de rádio e emite um pulso eletromagnético constante. Isso não é arqueologia, é engenharia de rede. E o sistema, ao que tudo indica, está falhando. O que você vai ver agora não são teorias de entusiastas, são coordenadas, registros de sismologia e a física por trás da instabilidade magnética que atinge o Brasil hoje. Se você busca o conforto do mistério resolvido, este arquivo não é para você. Vamos analisar a mecânica do colapso. O Triângulo do Alasca é conhecido por engolir aviões e pessoas sem deixar rastro. Mas a estatística, mais de 16 mil desaparecidos desde 1988, esconde uma causa técnica. No centro geográfico dessa zona de silêncio, existe um gerador. Analistas de inteligência militar, como Douglas Mutchler, confirmaram que o sinal da Pirâmide Negra não é um resquício do passado, mas uma transmissão ativa. Uma máquina que opera em frequências ultra baixas, capaz de alterar a percepção humana e desorientar sistemas de navegação. Mas o Alasca é apenas a cabeça da serpente. Para entender por que o campo magnético da Terra está enfraquecendo em ritmo acelerado sobre a América do Sul, precisamos entender o que essa pirâmide está alimentando. O evento de 1992 deveria ter sido apenas mais um teste de armas. Em vez disso, ele forneceu aos geólogos um raio-x não intencional da infraestrutura subterrânea do planeta. Quando as ondas sísmicas atingiram a região de Mount Denali, elas encontraram uma estrutura que a física chama de corpo anômalo de alta densidade. A Pirâmide Negra não foi construída para ser vista. Ela foi projetada para funcionar. Relatórios internos de militares que serviram em postos de escuta no Alasca descrevem bolhas de silêncio de rádio que se movem pela floresta. Equipamentos que simplesmente param de registrar o tempo. Não se trata de uma construção de pedra. A assinatura térmica e magnética sugere uma composição metálica ou cerâmica avançada, funcionando como um transformador de escala planetária. Ela está lá há milênios, operando no que chamamos de frequência de ressonância de base. O problema é que, desde a detonação de 92, essa frequência mudou. O motor começou a engasgar. O Alasca não é um cemitério de civilizações perdidas. É o painel de controle de uma malha energética que se estende por todo o globo, cruzando oceanos e terminando em dois outros pontos nevrálgicos. O primeiro deles está exatamente sobre nós, no hemisfério sul. 16 mil. Esse não é um número aproximado. É uma contabilidade de perdas humanas em uma área que desafia a estatística. O Triângulo do Alasca tem uma taxa de desaparecimentos que é o dobro da média nacional americana. E quando você sobrepõe o mapa desses sumiços às leituras de magnetômetros, a coincidência desaparece para dar lugar a uma evidência física. A Pirâmide Negra não emite apenas energia. Ela cria um sumidouro de realidade. Investigadores independentes e ex-agentes de agências de monitoramento geológico apontam que a estrutura enterrada opera em uma frequência de 9,6 Hz. Na biologia, isso é o que chamamos de infrassom. O ouvido humano não detecta o som, mas o corpo o absorve. Nessa frequência, o globo ocular começa a vibrar, criando alucinações visuais, as famosas sombras relatadas por sobreviventes da região. Mas o efeito vai além do nervo óptico.
O motor eletromagnético sob o solo do Alasca gera o que a física teórica chama de vórtice de torção. Imagine a malha do espaço-tempo como um tecido sendo torcido por uma centrífuga invisível. Aviões como o do político Nick Baggett, em 1972, não caíram. Eles simplesmente deixaram de existir no radar e no plano físico. Não houve destroços, nem manchas de óleo, nem sinal de rádio de emergência. Nada. O que a inteligência militar parece ter compreendido décadas atrás é que a pirâmide negra utiliza o ferro contido no sangue humano e a condutividade elétrica do sistema nervoso como parte de seu aterramento. Os 16 mil desaparecidos não são vítimas de acidentes. São o ruído biológico de uma máquina que consome tudo ao seu redor para manter a estabilidade de sua própria frequência. O problema é que esse consumo está aumentando. O motor está exigindo mais torque para compensar a perda de rotação do núcleo da Terra. E, para manter o equilíbrio, ele está puxando carga de outros pontos da rede. É aqui que o Alasca deixa de ser um problema americano e se torna uma ameaça direta à integridade do território brasileiro. O que acontece no Alasca não fica no Alasca. A física nos ensina que energia não se cria, se desloca. E no caso da rede de transmissão subterrânea, o deslocamento é feito através de linhas de força conhecidas como leis magnéticas. Se a pirâmide negra sob o permafrost é o servidor central, o nó de saída mais crítico está localizado exatamente sobre o Brasil e o Oceano Atlântico Sul. É aqui que os dados param de ser especulação e se tornam um risco sistêmico para a civilização moderna. Cientistas da NASA e da ESA, Agência Espacial Europeia, monitoram há décadas o que chamam de Anomalia do Atlântico Sul, AMAS. Oficialmente, eles dizem que é apenas um ponto fraco no escudo magnético da Terra, onde a radiação do espaço penetra mais profundamente, fritando os circuitos de satélites e forçando os computadores de bordo da Estação Espacial Internacional a entrarem em modo de hibernação ao cruzarem o céu brasileiro. Mas a geofísica profunda sugere algo mais sinistro. A AMAS não é um fenômeno natural em evolução. É um vazamento de carga. Imagine a rede global como uma série de transformadores conectados por cabos invisíveis de plasma no subsolo. Quando a pirâmide do Alasca, o motor primário, começa a apresentar falhas de ressonância devido ao desgaste milenar ou à interferência humana, como a detonação de 1992, o sistema tenta compensar a frequência em outros terminais. O terminal brasileiro é o que está sofrendo o maior estresse. A anomalia é, na verdade, um curto-circuito na malha. A conexão entre o Alasca e o Brasil segue uma geometria sagrada e matemática rígida. Se você traçar uma linha partindo das coordenadas da pirâmide negra, ela corta o globo passando por pontos de instabilidade sísmica, até ancorar na bacia sedimentar da costa brasileira. Por que aqui? Porque o Brasil possui uma das maiores concentrações de minerais condutores e cristais de quartzo do planeta. Somos o aterramento da rede. A evidência do salto entre os hemisférios está nos registros de ressonância Schumann. Em períodos de alta atividade eletromagnética na pirâmide do Alasca, os sensores de monitoramento no Brasil registram picos de voltagem no solo que não possuem origem atmosférica. Não são raios. É a Terra gritando por baixo. O que os governos não admitem é que o enfraquecimento do campo magnético sobre o Brasil, que já perdeu mais de 15% de sua força nos últimos 150 anos, coincide milimetricamente com o aumento da atividade térmica detectada sob as fundações da pirâmide enterrada no norte. O sistema está superaquecendo. E quando um sistema de energia desse porte entra em colapso, ele não desliga silenciosamente. Ele consome o meio ambiente ao seu redor. A anomalia do Atlântico Sul é o sinal de que o isolamento da rede rompeu. A radiação que entra por esse buraco no escudo não afeta apenas os satélites. Ela altera o DNA das espécies, modifica o clima regional e, mais alarmante, está preparando o terreno para o que os especialistas em hardware planetário chamam de
Inversão geomagnética forçada. O Brasil é o para-raios de uma máquina que perdeu o controle. E a única forma de entender para onde essa energia está sendo drenada agora é seguir a linha de transmissão até o seu destino final, no deserto de gelo mais isolado da Terra. Se o Alasca é o gerador e o Brasil é o nó de sobrecarga, a Antártida é o dissipador térmico do sistema. Em 2006, satélites de monitoramento gravitacional da missão Grace da NASA detectaram algo que mudou permanentemente a compreensão sobre o continente gelado: a anomalia de Wilkes Land. Uma concentração de massa massiva, com cerca de 480 quilômetros de extensão, enterrada sob 2 quilômetros de gelo sólido. Oficialmente, a geologia sugere um impacto de asteroide. Mas asteroides não emitem frequências moduladas. A anomalia de Wilkes Land está precisamente alinhada com o eixo magnético que sobe pela anomalia do Atlântico Sul e se conecta à Pirâmide Negra no Alasca. Estamos falando de um circuito de escala planetária. O que os dados de radar de penetração no solo revelam não é uma rocha espacial, mas uma estrutura côncava que funciona como um receptáculo. Na engenharia elétrica, chamamos isso de terminal de carga. A Antártida não é um deserto isolado. É a base de aterramento de uma rede de energia sem fio, que a humanidade só começou a entender com as teorias de Nikola Tesla. A diferença é que esta rede já estava operando antes mesmo de a primeira pirâmide de Gizé ser erguida. O fluxo de elétrons que viaja do Alasca, passando pelo curto-circuito brasileiro, termina sua jornada na Terra de Wilkes. O objetivo? Estabilizar a oscilação do eixo terrestre. Documentos vazados de missões de monitoramento polar descrevem o fenômeno das luzes fantasmas sobre a Terra de Wilkes. Não são auroras polares comuns. São jatos de plasma que sobem verticalmente em direção à ionosfera, como se a Terra estivesse liberando um excesso de voltagem que ela não consegue mais processar. Isso acontece porque o dissipador, na Antártida, está entupido. A relação física é direta. Quando a Pirâmide Negra no Alasca aumenta sua pulsação, como ocorreu após o teste nuclear de 1992, a temperatura do gelo na base da Terra de Wilkes sobe instantaneamente, sem qualquer alteração na temperatura atmosférica. O calor vem de baixo. É calor por indução. Estamos vendo o derretimento das calotas polares não apenas pelo efeito estufa, mas por um superaquecimento do hardware interno do planeta. Por que isso foi escondido? Porque a descoberta de uma rede de energia ativa sob o controle de ninguém altera o tabuleiro geopolítico. Se você controla o nó do Alasca, você tem o poder de desestabilizar o campo magnético sobre qualquer nação no caminho da linha de transmissão. O que está acontecendo com o Brasil agora, o enfraquecimento drástico do escudo e o aumento da incidência de radiação cósmica, pode não ser um acidente natural, mas o resultado de um ajuste de válvulas feito no Terminal do Norte. Pesquisadores russos na estação Vostok registraram flutuações de gravidade que sugerem que a massa sob Wilkes Land está se ativando. Não é apenas massa, é movimento. Existe uma mecânica de rotação interna que sincroniza com o pulso da pirâmide no Alasca. Se esses dois pontos perderem a sincronia, o campo magnético da Terra não apenas enfraquecerá, ele se fragmentará em múltiplos polos secundários, o que levaria ao colapso imediato de toda a rede elétrica e de comunicações da nossa civilização. A anomalia de Wilkes é o último selo. Ela é o freio eletromagnético do mundo. E os sensores estão mostrando que o freio está começando a fumegar. A rede, que antes servia para proteger e estabilizar a biosfera, tornou-se uma armadilha de energia térmica. Estamos vivendo sobre um motor que está fundindo. E o próximo passo dessa falha sistêmica não será um aviso, será um desligamento. O cenário que se desenha nos laboratórios de geofísica de alta sensibilidade não é de um apocalipse cinematográfico, mas de uma falha técnica terminal. O sistema Alasca-Brasil-Antártida está entrando em safe mode. Quando um motor eletromagnético da magnitude da Pirâmide Negra começa a falhar,
A primeira coisa que desaparece é a simetria do campo que ele sustenta. Para o Brasil, isso significa que a anomalia do Atlântico Sul não é mais apenas uma curiosidade científica para satélites. Ela está se tornando um ralo atmosférico. Dados de telemetria de 2024 indicam que a AMAS está se fragmentando em 2 centros de baixa intensidade. Isso é o equivalente a um servidor de dados tentando espelhar seu conteúdo antes de um HD falhar completamente. Enquanto a pirâmide do Alasca continua a emitir seu pulso de 9,6 Hz, o nó brasileiro não consegue mais processar a carga. O resultado é a dissipação da energia diretamente na nossa ionosfera. Isso altera o regime de chuvas, cria secas sem precedentes e, mais perigosamente, permite que partículas solares de alta energia atinjam a superfície, interferindo na própria química do cérebro humano, que opera em frequências elétricas similares. O destino final dessa rede é o silêncio. Se a conexão com a anomalia de Wilkes na Antártida for interrompida pelo superaquecimento do gelo basal, o eixo magnético da Terra perderá seu ancoradouro. Não estamos falando de uma inversão de polos que leva milhares de anos, mas de um salto magnético abrupto. Mapas de navegação aérea já precisam ser atualizados mensalmente devido ao deslocamento errático do Polo Norte magnético, que está fugindo do Canadá em direção à Sibéria em uma velocidade nunca antes registrada. Ele está sendo puxado. Ou talvez esteja sendo repelido por uma rede que não o reconhece mais como parte do sistema. A engenharia por trás dessa malha proibida sugere que ela foi desenhada para ser autossustentável, uma máquina de movimento perpétuo que usa a própria rotação do planeta para gerar um escudo protetor. Mas nós introduzimos variáveis que o sistema não previu: testes nucleares subterrâneos, poluição eletromagnética massiva e a extração mineral profunda que altera a condutividade da crosta. Nós quebramos o isolamento do motor. O que resta agora é o monitoramento do colapso. Governos ao redor do mundo estão construindo bunkers de dados e sementes não apenas por medo de guerras, mas porque sabem que quando o último nó da rede cair, a tecnologia baseada em silício se tornará sucata em questão de horas. O mundo voltará ao estado analógico, enquanto a Terra tenta reiniciar seu sistema operacional magnético sem a ajuda das pirâmides. A última leitura de frequência captada nos arredores de Mount Denali, no Alasca, há 3 meses, registrou uma queda de 12% na amplitude do sinal. O batimento cardíaco do planeta está ficando mais fraco. Enquanto você olha para o céu esperando por sinais externos, o verdadeiro perigo está vibrando silenciosamente sob seus pés, em uma linha que liga o gelo do norte ao calor do sul. O sistema está desligando, e nós não temos a senha de reinicialização. O registro de 1992 foi o aviso. O que vivemos hoje é o eco.